Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar um pouco sobre um salmo que tem falado muito no meu coração nos últimos dias, que tem me tocado muito nas últimas semanas. Um salmo que é considerado a joia de todos os salmos. Um salmo que foi escrito por Davi e é considerado a obra-prima da vida dele, que apesar de ser tão curto, tem muito a nos falar e tem muita profundidade nas suas palavras. Por isso a gente vai falar só do começo dele, só dos dois primeiros versículos, e guardar um pouco para as próximas semanas também. Talvez você já tenha percebido que nós vamos falar do Salmo 23 hoje. Um salmo que é tão comentado, tão conhecido e que você já deve ter visto talvez tantas vezes. Talvez você saiba até de cor ele, porque apesar de curto, ele é tão profundo e tão especial. Agora a gente comemora a Páscoa também, que é o evento mais importante do calendário cristão, que é a razão da nossa esperança. A gente comemora a morte, mais do que a morte, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. E para um momento tão especial como esse, que a gente lembra que não são as más notícias, que não é a morte, que não é a doença, que não é a crise, que não é desemprego, que não é nada disso que tem a palavra final, mas é a boa notícia do Evangelho, de que Deus te ama, de que Deus cuida de cada um de nós, que Ele se importa conosco. É sobre isso que a gente quer falar um pouco mais hoje. Eu quero entrar primeiro no versículo 2. Se você tem a sua Bíblia, abre ela no Salmo 23 e dá uma olhada ali no segundo versículo, quando Davi fala de maneira tão especial e tão simples que Ele, o Senhor, nosso bom pastor, nos leva aos verdes pastos. É interessante como a gente sempre diz que a grama do vizinho é mais verde. E quando a gente olha para a vida de outras pessoas, sempre tem alguém que parece que está melhor do que nós. Se a gente olha para a vida financeira, sempre tem alguém que vai ganhar mais do que nós. E não importa a pessoa mais rica, parece que sempre tem alguém que está acima. Quando a gente olha para a nossa família, sempre parece que tem alguém que está mais estruturado, que está com um relacionamento mais tranquilo, que parece que as pessoas estão mais unidas. Sempre parece que tem alguém numa condição melhor que a nossa. Mas a gente olha para esse salmo então, ali no segundo versículo, e Davi simplesmente declara que o Senhor nos leva a verdes pastos. E ele consegue descansar no cuidado de Deus e percebe que não importa o que esteja acontecendo, ele pode sim descansar, ele pode ficar tranquilo porque ele pode permanecer em pastagens férteis e saudáveis. Que Deus entregou isso de presente para ele. Davi era pastor de ovelhas durante muito tempo também, e o trabalho dele era levar o seu rebanho para esses verdes pastos. Era encontrar o melhor pasto, encontrar o melhor lugar, e às vezes ele passava dias peregrinando para poder encontrar esse lugar que fosse tão bom. Não porque era o mais fácil para ele, não porque de repente ia ser o mais tranquilo para ele, mas era a melhor maneira de cuidar do seu rebanho. Davi reconhece que ele fazia isso com suas ovelhas e que Deus faz isso com ele, Davi, com seu povo também. Em seguida, ele coloca que o Senhor então me leva também para riachos tranquilos, para águas de descanso, talvez esteja na sua tradução. E é interessante como a Bíblia coloca em vários lugares que aquele que confia em Deus, ele é como uma árvore plantada à beira do riacho, que dá muito fruto e que mesmo no tempo de seca permanece firme e forte, porque tem uma fonte, porque pode descansar, porque está recebendo alimento, está recebendo tudo aquilo que precisa dessa sua fonte. Aquele que confia no Senhor é como essa árvore plantada à beira do riacho. E Deus nos leva então a esses riachos tranquilos, a essas águas de descanso, e o salmista Davi reconhece isso. E pôde perceber isso tantas vezes na vida dele. É isso que Deus faz com cada um de nós e veja como Deus realmente cuida da gente. Jesus, num certo momento, também disse: Aquele que tem sede, venha a mim e beba, pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do interior de quem crer em mim. Essa é a promessa de Jesus e não é algo pequeno, não é algo simples, não é algo que qualquer outra pessoa já pudesse ter prometido. Rios de água viva fluirão daquele que confia em Jesus, daquele que crê nele.
Você consegue perceber o quanto Deus tem cuidado de ti nesses dias? E não só agora, mas durante toda a tua vida. Parece que nos tempos de calmaria a gente não se dá conta disso, e nessas horas a gente está mais sensível, a gente está mais atento àquilo que acontece, porque a gente precisa ficar ligado. E agora a gente, acima de tudo, pode perceber que Deus tem nos levado a verdes passos, tem nos levado a riachos tranquilos. Talvez não seja isso que a gente sente em todas as horas, mas quando a gente presta atenção naquilo que a gente de fato precisa, é isso que Ele tem entregado para cada um de nós. E com base nisso, a gente aí pode olhar para o primeiro versículo, aquele tão conhecido, tão simples e tão especial, quando Davi começa reconhecendo: o Senhor é o meu pastor. E eu disse que a gente vai olhar só para uma parte desse salmo hoje, só para esses 2 primeiros versículos, porque tem muita coisa pela frente. Quando a gente se aprofunda nesse salmo, a gente percebe que cada palavra aqui é especial. Davi começa colocando então o Senhor. Ele coloca de Javé aqui, ele não usa qualquer nome, não é qualquer Deus, não é qualquer divindade, não é uma energia que está cuidando dele, mas é o próprio Senhor. Aquele que tinha se revelado para Moisés para libertar o povo do Egito, aquele que tinha se revelado a Abraão para tirar ele da sua terra natal e levar para uma terra nova, aquele que se manifestou em Jesus. É esse Deus pessoal, íntimo e próximo, o Senhor. Na sua Bíblia, normalmente você vai perceber que quando fala desse nome pessoal de Deus, aparece Senhor em letras maiúsculas. Não só a primeira letra, mas toda ela. Porque ali está falando não de um Deus qualquer. Ali não é uma palavra genérica para expressar Deus, mas é o próprio nome pessoal de Deus. Assim como meu nome é Charles, assim como minha esposa é Carol, assim era o nome de Deus. Que a gente não consegue traduzir direito, muitos chamam de Javé ou Jeová, dependendo da igreja. Quando a gente fala dessas palavras, a gente está falando desse Deus pessoal, que se revela, que está perto e que cuida. E é esse Senhor que Davi chama de meu bom pastor, de meu pastor. E é interessante quando Davi coloca que ele é o meu pastor. Ele não está falando de vários deuses, ele não está falando de várias fontes. Ele está dizendo que existe um pastor somente, que existe uma fonte e que é nela que eu posso confiar e que é nela que eu devo descansar e é dela que eu vou receber aqueles verdes passos, aqueles riachos tranquilos. O meu pastor. E ele não está falando de um pastor de várias pessoas, ele não está falando do nosso pastor, por mais que a gente, no Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, a gente fala o Pai Nosso, ou seja, das várias pessoas que estão ao nosso redor. E é importante que a gente compreenda esse aspecto comunitário de que Deus não é só meu, mas Ele é meu também. E a gente só vai conseguir ter essa noção do todo, de igreja, de comunidade, de família de Deus, quando cada pessoa reconhece que Ele é não só Deus das outras pessoas, Ele não é só Deus desse todo aqui, mas Ele é meu pastor. Ele cuida de mim. Ele olha para mim especificamente e sabe o meu nome. Deus sabe o teu nome também. Você não está perdido no meio da multidão. Você não é só mais um. Mas Ele te reconhece como um pastor reconhece a ovelha do seu rebanho. Anos atrás eu pude participar um tempo num sítio de um amigo meu, um homem chamado Sérgio Schaefer, que era pastor de igreja e se aposentou e se tornou pastor de ovelhas. É muito interessante a caminhada dele. E durante aqueles poucos dias eu pude participar também do parto de uma ovelha. E era no inverno, era um tempo difícil, era aquele momento que você traz a ovelha para dentro de casa porque ela precisa de cuidado especial. E vendo a vida do Sérgio, vendo aqueles anos que ele já estava cuidando daqueles animais, como era uma relação especial, como era uma relação íntima, como ele conhecia cada uma, as mais teimosas, as mais tranquilas, aquelas que deram muito trabalho, aquelas que eram mais chegadas, aquelas que eram mais rebeldes. Cada uma ele conhecia. É verdade que ele não dava nome para todas, algumas até tinham, mas era uma relação tão íntima. É essa relação que o nosso Deus, que o Senhor tem com cada um de nós. E por último ali, Davi fala que ele é o meu pastor. Para Davi essa era uma palavra muito especial, porque ela estava carregada e cheia de significado.
Não era mais uma função qualquer, não era só o meu cuidador. Era um pastor, aquele que se importa comigo, aquele que dá a vida por mim. Davi sabia do que ele estava falando aqui. E a gente às vezes se perde nas palavras que a gente usa, mas a gente olha para esse salmo e vê que cada palavra foi cuidadosamente colocada. E chamar Deus de pastor não é qualquer coisa, mas é algo profundo, intenso e especial. Chamar Deus de pastor é a mesma coisa de que dizer que eu sou ovelha dele. E percebe como é especial isso, porque naquela época e ainda hoje, um pastor não é um pastor das ovelhas que simplesmente que ele vai encontrando por aí. Ele compra a ovelha, ele adquire ela. E quando a gente olha para a vida de Jesus, ele de fato comprou cada um de nós. E esse é o maior feito, essa é a maior lembrança que a gente guarda desse tempo de Páscoa. Jesus comprou a vida de cada um de nós. A gente pertence a Ele. Jesus pagou um alto preço por nós. Não importa o momento que a gente está passando, não importa o que está acontecendo na tua vida. Você tem um dono. Você tem alguém a quem você pertence. E você só vai conseguir repetir essas palavras do Salmo 23. Elas só vão fazer sentido para a tua vida quando você puder reconhecer que você é ovelha dele também. De que ele é o teu pastor, é ele que cuida de ti. Você não é responsável pela tua própria vida. Você não é que tem que cuidar de todas as coisas que estão acontecendo. É verdade que a gente cuida de bastante coisa, mas tem alguém que está acima, que tem alguém que olha por cada um de nós. Esse é o nosso bom pastor. Esse é o Senhor. É verdade que uma ovelha não era barata, nem naquela época, nem é hoje. É verdade que Jesus ter comprado a nossa vida, ter comprado a nossa alegria, a nossa paz, não saiu barato para Ele. Mas sabe quando aquelas situações que a pessoa nem se importa com o preço? Ela quer aquilo, ela vai fazer aquilo, a gente não entende o motivo direito, mas ela simplesmente vai, não importa o que aconteça, não importa o quanto custe, não importa o sacrifício que ela tenha que fazer. Esse é o tipo de amor que Jesus tem por ti. Esse é o tipo de preço que Ele pagou por ti, por mim e por cada um de nós. Aí a gente pode olhar ali então para o final desse primeiro versículo, sabendo tudo isso que Jesus fez por nós, tudo que Ele continua fazendo ainda hoje, sabendo quem Ele é para a nossa vida. Aí a gente pode falar, de nada sentirei falta. A sua tradução provavelmente coloca, a maioria das traduções em português diz que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Aqui tem um pequeno probleminha de tradução, porque a Bíblia, no seu original, ela não está falando que não terei falta de coisa alguma. É verdade que Deus promete que Ele vai satisfazer todas as nossas necessidades, que não vai faltar pão para aqueles que nele confiam. Mas o que está falando aqui, o que Davi expressa, o que ele coloca do seu coração, é que de nada sentirei falta. Isso é muito mais profundo e isso é muito especial. Sabe aquele momento que você está tão cheio, tão pleno, tão satisfeito, que não precisa de mais nada, tua vida está resolvida, parece que quase que pronto, pode acabar aqui, que agora está bem, que agora está tudo realizado. É esse sentimento que Davi estava colocando aqui, de nada sentirei falta. E mesmo que eu não tenha tudo aquilo que eu quero, mesmo que de repente possa faltar alguma outra coisa, eu não vou nem sequer sentir essa falta. Mesmo que eu tenha grandes desejos, mesmo que eu gostaria que minha vida fosse diferente, que eu tivesse algum outro bem, não é disso que Davi está falando. Ele não está falando sobre o que eu tenho ou deixo de ter. Ele está falando do estado do coração dele, de que não importa o que eu tenho ou eu não tenho, eu não sentirei falta. Ele está falando que ele não vai mais nem desejar coisa alguma, porque sabe que tudo que ele precisa, Deus já entregou para ele. Que ele pode estar com o coração completamente satisfeito, realizado e tranquilo. Quando a Bíblia fala de paz, ela não está falando dessa ausência de violência que a gente espera tantas vezes. Ela não está falando de uma sensação de segurança que a gente clama tantas vezes. Quando a Bíblia fala de paz, o shalom, é um bem-estar, é uma vida completa, é um coração cheio. É isso que Deus está prometendo aqui. Que quando a gente descansa nele, de que quando ele é o nosso pastor, de nada sentirei falta. Eu não vou mais nem desejar coisa alguma. Semanas atrás aconteceu aqui num dos grupos de uma das comunidades aqui do Noroeste do Paraná.
Uma senhora colocou aquela imagem como uma oração para um santo qualquer. E bem no começo desse tempo de pandemia, quando estava logo fechando tudo e a gente sabia menos ainda o que estava acontecendo, e ela coloca aquela oração. Eu nem lembro o nome do santo. E aquele momento ali me fez perceber uma coisa que já é tão comum, tão corriqueira. Percebe naqueles momentos que parece que aquilo que a gente tem não é suficiente, a gente precisa ir buscar em outras fontes. E aquela oração para um santo é só um sinal mais claro daquilo que está no coração. Puxa vida, se eu não tenho aquilo que é suficiente, se eu não tenho aquilo que eu preciso, em Deus eu posso buscar em outros lugares. Mas imagina você que é pai, mãe, imagina se teu filho começar a procurar alimento na casa do teu vizinho. Como é que você ia se sentir? O que teu filho está falando? Que aquilo que ele tem em casa não é suficiente, que ele precisa de algo mais. E quando a gente busca em outras fontes, é isso que a gente está falando também, que aquilo que Deus me dá, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele tem entregue, não é suficiente, que eu preciso de algo mais. Aquela oração ao santo foi só um exemplo mais grotesco, mas a gente faz isso de várias outras maneiras também. Aqueles que buscam no horóscopo para saber como é que vai estar a sorte do seu dia. Não basta aquilo que Deus prometeu de que Ele vai cuidar, eu preciso saber como que vai estar a minha sorte. Aquele que olha para sua conta bancária e deposita sua segurança nela. Aquele que pensa que vai estar tranquilo e que vai poder sair dessa situação porque pode manter seu emprego. Ou aquele que deposita sua esperança porque seu comércio pode estar aberto agora. Ou aquele que acha que está em paz porque é funcionário público ou é aposentado e a sua subsistência vai permanecer. Não é nessas fontes que a gente descansa. Por outro lado, quando a gente coloca o nosso coração nelas, a gente está tirando a nossa esperança de Deus. A gente está dizendo que o Senhor não é meu pastor. E isso é complicado. A gente olha para esse tempo de Páscoa especialmente e olha para tudo aquilo que Jesus já fez, a maior prova de amor de toda a história. E ali a gente precisa se perguntar se aquilo que Jesus fez é suficiente e pode nos trazer vida ou não. Se aquilo ali basta para nós. Muitas pessoas falam que têm fé em Jesus, que acreditam nele, que confiam nele, mas têm fé em Jesus e em mais alguma coisa. Ou você tem fé nele ou você não tem. Ou Jesus é suficiente ou ele não é. E é essa pergunta que a gente precisa fazer na Páscoa. E eu confesso que não é tão simples assim. A gente gosta de ser rápido em responder essas coisas. Sim, eu tenho fé. Sim, eu confio. Mas eu quero te convidar hoje a olhar um pouco mais a fundo. Olhar realmente para dentro do teu coração, assim como Davi fez. A se perguntar se você realmente pode repetir essas palavras de Davi. O Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Dizer isso significa que eu não tenho mais desejo algum. Que a vida como está hoje não tem nada que precisa ser mexido nela. Você pode repetir essas palavras. Você pode falar com sinceridade que você não sente falta de coisa alguma. Essa é a pergunta que a gente deve se fazer. Essa é a pergunta de ouro. E eu confesso sinceramente que o meu coração não está assim. Eu confesso que eu já tive medo, bastante medo nessas últimas semanas, de saber como que vai ser a situação, especialmente no nosso país, aqui na região, a gente vê o número de casos aumentando e não sabe o que vem pela frente, de não saber se o salário vai vir nos próximos meses, de não saber como meus pais e meus sogros vão ficar nesse tempo, eles já são idosos, de não saber como que eu vou poder fazer meu trabalho e cuidar de várias pessoas à distância sem poder ter esse contato pessoal. Confesso que eu já tive medo e já fiquei cheio de dúvida nesse tempo. E esse é um sentimento que vem e vai, que volta regularmente. E por isso eu sei que eu preciso confessar meu pecado a Deus também, que em vários momentos eu não pude repetir de que Ele é o meu pastor, que nada sentirei falta. E a mensagem de Páscoa que a gente tem agora é de que a gente não é perfeito. E a gente não precisa ter. Mas a gente pode confessar nossas limitações, a gente pode confessar a nossa falha. E se você procurou em outras fontes, e se você colocou a sua esperança em outros lugares,
seja em outras crenças, seja na sua conta bancária, seja em qualquer outro tipo de coisa, seja naquilo que você já possui, seja porque a tua casa está bem guardada, em qualquer outra coisa. O meu convite hoje é que você confesse isso diante de Deus. Confessa que você já procurou em outras fontes, que você se desarraigou do pastoreio de Jesus. Coloca isso diante dele. Assim como uma ovelha precisa reconhecer quando ela não está nos verdes pastos, que ela vai querer pastar no deserto onde não tem comida. É assim que está o nosso coração tantas vezes. E eu quero te convidar a confessar teu pecado hoje. A reconhecer que você não é perfeito, mas que você pode colocar a tua esperança naquele que é perfeito e naquele que entregou a própria vida, aquele que experimentou a morte para que a gente possa ter vida, aquele que ressuscitou para mostrar que é Deus, de que não foi um homem simplesmente que ressuscitou e que morreu por nós no nosso lugar, que foi o próprio Deus que está ali e deu a própria vida e te amou e continua te amando. Eu te convido a confessar teu pecado e a colocar tua esperança naquele que é o bom pastor. Confia nele e que Deus te abençoe nessa caminhada e que Deus continue colocando o seu amor na vida de cada um de nós. Feliz Páscoa e que o bom pastor seja contigo. Amém.